Isso é legal, porque na filosofia O que eu quero analítica dizer não com tem isso? uma característica. Eu te interrompi, desculpa. Eu estava estudando o Oliver Bloch esses dias, que é um historiador que fala sobre o materialismo, e ele fala exatamente que a formação de equipes ou clubes formados a partir de conceitos defensáveis é uma coisa mais recente, que antigamente, na antiguidade, na história antiga, no início da formação da filosofia, você entrava nos platonistas, ou você era um epicurista, ou você era um estoico porque você era da tradição daqueles caras que se reuniam frente à estoa, né? Então você era dos clubes específicos, etc. e tal. E aí que é muito recente, inclusive, essa noção de que você diga que você é um materialista, que esse ista que você se liga é relacionado à tua tese, a tese específica, e não a um clube de pessoas, né? E eu Exato. nunca, antes de ter ouvido você falar, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e agora, pela primeira vez na história da filosofia, eu parei para ver um autor de história da filosofia que reconhece essa mudança. Uhum. E é uma mudança importante, né? E ela tem uma importância metodológica que eu acho fundamental. Que é a seguinte: é difícil você perguntar para uma pessoa que trabalha com filosofia analítica e falar assim, é engraçado que aqui no Brasil, você normalmente, quando alguém vai falar, você trabalha com quem? Com o quê? Em Com qual quem? autor? Pode crer. E é sério, se você está no departamento de filosofia, fazendo doutorado ou fazendo mestrado, as pessoas vão te Qual é o perguntar autor que assim, você estuda, né? Qual é o autor que você qual estuda? autor que você estuda. E você vai responder. Eu vou responder, eu não trabalho com autor algum, eu trabalho com um problema. E eu leio conforme eu leio ou estudo, conforme eu acho que eles são relevantes para o problema que eu estou tratando. Né? Ou o problema, ou a gama de problemas, o que quer que seja, não tem a ver com a amplitude do problema. Tem a ver com o fato de que o centro é o problema. Né? O centro é se somos materialistas, ou se somos idealistas, ou se você acredita Fiscalistas, nessa etc, terra, se você é etc. fiscalista, se você acredita, se você quer fazer uma defesa da existência da mente ou não, se você quer defender objetos platônicos ou ser nonalista, né? Esse que é o centro, né? O centro Você não é desloca mais. o objeto para. Quer dizer, você desloca para o objeto e não para um autor num sistema que entende aquele objeto. Né? Exato, e se você observar, quer dizer, você observa isso efetivamente, as pessoas formam quase que. Tem uma estrutura, às vezes, quase de igreja. Isso é bem curioso. Uma estrutura bem de igreja, assim. De a pessoa, por exemplo, questionar demais alguma coisa. Se você questionar, as pessoas vão sempre dizer que você não entendeu. É. Se você. E se Você não você começar entendeu? a Você questionar não leu? demais, eles vão começar a te ver como inimigo. E vão começar a te escantear. Então, é uma situação muito estranha essa. Até sociologicamente não é bom, Sociologicamente, não só epistemicamente é problemático, mas sociologicamente cria um cria uma negócio. barreira, É, cria núcleos isolados, como se filosofias fossem diversos mundos, cada um vivendo no seu mundo. Só que o mundo é um, né? Olha que O doideira. mundo é um só. Então a gente precisa interagir. Precisa interagir. E aí, esse que é o ponto. Metodologicamente, quando você se foca em problemas, você acaba, pelo menos eu vejo isso em mim e em meus colegas, pelo menos, algo de importante que é, ao se focar nos problemas, você começa por mais que você goste da visão de uma tal pessoa, você se interessa também pela visão dos outros, entendeu? Você se abre, Você né? Você faz admira aberto. os que pensam diferente. Uhum. É tão engraçado. É muito estranho, por exemplo, que nem eu falo, ó, eu não sou positivista. Né? Eu não sou um positivista lógico, etc. Eu acho que a metafísica é maravilhosa. Não, mas isso é o que você pensa. Hã? Porque Eu isso é o sei. que você pensa, porque todo mundo sabe que você é positivista. Porque se você estudou uma vez o positivismo, é óbvio que você é um positivista, não é Mas isso? eu acho eles tão fascinantes. Eu Eu aprendi sei. tanto com eles, entendeu? Tipo assim, olha Uhum. só o que eles fizeram, a metodologia. Por quê? Porque, além do que,
quando você para de se afiliar a teses, né? Porque, em certa instância, você se afilia a um autor e, em segundo lugar, a uma tese. Ele tem o autor que tem a tese, mas na verdade você está afiliando ao nome e sobrenome Ao dele. autor, em segundo lugar, a tese, mas aí tem teses que são disputadas, aí tem uma tese dele que o pessoal acha que depois ele não é mais, mas você gosta daquela. Tem essas coisas. Tem, mas aí, eu sei que tem. então, mas aí, olha só, quando você, quando o seu centro é o problema, o seu objeto passa a ser os argumentos. E aí você reconhece a relevância e a importância do argumento, porque o argumento é incrível. Uhum. Você entende? Tipo assim, ó, por exemplo, por exemplo, sei lá, você é o Berkeley, que eu já vi você atacando, que eu ataco também, é péssimo. Uhum. Mas por quê? Porque eu discordo. Eu discordo. Não é porque o Berkeley é feio. Mas o argumento dele é muito sofisticado. É muito sofisticado. Por quê? Porque ele chama a atenção de um certo tipo de uso de raciocínio que as pessoas já usavam, e ele aplica isso para extrair o idealismo dele. Esse é o papel. Então, olha só, ele pegou, usou ingredientes, compôs um argumento e chegou na conclusão. Então agora você olha para aquilo e fala assim, olha que argumento criativo. Você pode olhar assim, ó, e argumento criativo? Se todo mundo está pensando dessa forma, e essa forma é a forma correta de se pensar, como todo mundo diz, eu retiro essa conclusão. Então, olha só, você olha para ele agora como, opa, peraí, ao invés de me concentrar se eu concordo com ele ou se eu discordo com ele, eu vou olhar para o argumento dele como o raciocínio, né? Um método para entender quais são os pressupostos que eu devo atacar. Uhum. Quais são os pressupostos que eu devo evitar, porque eles me levariam a um idealismo. E aí fica uma filosofia muito mais sofisticada até para você entrar em confronto, porque aí você não confronta a pessoa porque ela é do time B, porque ela é feia, porque ela é chata, porque ela vai destruir o mundo, porque ela está pensando no mal da humanidade, e você tenta enxergar qual é a irracionalidade ou qual é a falta de raciocínio, ou o erro no raciocínio para você sair de um pressuposto para ir para uma conclusão, etc, etc. Ou o contrário, às vezes o raciocínio está correto, você só tem premissas diferentes. Premissas falsas, exemplo, ou diferentes, ou diferentes. Exato, é que nem, por exemplo, ó, eu escrevi recentemente um artigo sobre o problema do mal, junto com um filósofo australiano, e a gente acabou de submeter e tal, e é um argumento sobre o problema do mal. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Mas assim, o ponto é, o meu objeto é o argumento. Então, eu posso fazer um argumento partindo da suposição. Eu quero saber se... Porque o que é o problema do mal? É a inconsistência de 4 premissas. Existência de Deus, onipotência, onibenevolência e a existência do mal no mundo. Certo? Existe Deus, forma... onibenevolência e onipotência. Então, isso é interessante. Deixa eu só trabalhar uma coisa. É interessante ver que o Alfredo ele tem uma formação, obviamente, muito melhor do que a minha, mas além disso, uma formação diferente. Então, é interessante que quando eu vou apresentar o problema do mal para alguém, eu falaria, é aquele problema criado por Epicuro. E o que ele está mostrando é que a forma, seja criado por Epicuro, seja criado por José, seja criado por Epicuro e evoluído até a forma atual, o que a gente chama de problema do mal é isso aqui. Aí ele vai explicar qual é o argumento. Isso é interessante. Eu não expliquei aqui qual é o argumento, mas assim, é uma inconsistência dessas 4... Então, o que define o problema do mal? Enxergar inconsistência em 4 premissas. Essas 4 premissas são inconsistentes entre si, não são, né? E aí você trabalha com esse com esse argumento ou com essa questão, com esse problema do mal, né? Exato. E nessa, olha só que engraçado. Bom, o que eu tô num texto desse, o que eu estou fazendo? Eu estou
analisando, né, a premissa, por exemplo, uma premissa fixada é de que que o Deus existe. Consigo trabalhar com essa premissa? Consigo. O que eu ganho? Ah, não, mas que você tá... Então é só um exercício de lógica? Não. Por quê? Porque às vezes nesse exercício de lógica você começa a ter que trabalhar com questões sobre a metafísica, a cosmologia do mundo, que são interessantes independente desse problema, né? Então, por exemplo, esse é o valor, por exemplo, para mim, né, enquanto pessoa. Mas mesmo assim, eu não me incomodo de oferecer argumentos para uma posição que eu concordo. Eu vou oferecer argumentos racionais, vão transformar os meus próprios inimigos, né? Que não são meus inimigos, mas, ok, as pessoas que eu discordo, eu posso contribuir, ao invés de contribuir dizendo que eles estão errados, contribuir melhorando a posição deles, racionalizando a posição deles. E aí eu ataco é o steelman, né, em inglês, né? Você não coloca a posição mais estúpida, né, do adversário, você tenta levar. Leva a posição dele e ataca agora. Só os homens que são capazes de chegar a essa. Né? Só os homens e as mulheres adultas que são capazes de chegar nessa hombridade a criar o steelman, né? Exato, que é o que eu acho mais relevante. Você pega assim, ó, cara, eu quero criticar esse cara. Antes eu vou fazer um exercício de ver se tem problema e se tiver problema, tentar consertar. Né? Antes de dizer por que eu discordo. Né? Então você pode... esse tipo de coisa, eu acho que é um resultado sociológico dessa metodologia. Entendo. Né? É um resultado sociológico de você se concentrar em problemas. Né? Porque se você se concentra em problemas, o valor de uma ideia filosófica passa a ser o conjunto entre a posição e o argumento que te leva à posição. Certo. Aí quando você está com uma posição, ela só é forte realmente se ela realmente com seriedade, né? Ela só se torna forte quando ela com seriedade considera o seu contraposto. Exato. Isso é uma prática. Se você submete um artigo, por exemplo, você vai ver que as pessoas vão falar, não, mas peraí, você está atacando, mas... Uma piada, né? Uma piada, né? Você precisa... Ataca... Ah, não, mas ele escreveu isso aqui... digamos assim, ele dá uma escorregada, escreve uma coisa meio esquisita, que contraria o que ele disse... Mas, bom, peraí, todo mundo sabe que ele não quis dizer exatamente isso. Se você consertar um pouquinho, você vai... Bom, você quer atacar o quê? Você quer atacar... É mais ou menos assim, né? Você não vira campeonato de medição de piroca, essa é a real. Não, e outra coisa, tipo assim, ó... Putz, o cara não sabia que ia pro ringue e tomou 3 cachaças. Aí você chega e e sova ele de soco que e sai lá de campeão. Nisso? Ou você pega e fala, não, peraí. Vamos lidar com calma, melhorar. Bebe uma água, dorme, lutamos daqui a 10 horas e aí você vence. Né? Tem que aprender a fazer isso, né? Aliás, você tem uma veia metafórica muito boa, gostei. Eu gosto de Platão, né? Pode crer. Platão então, mas o que eu queria dizer é isso, né? Mas além dessa questão, né, tem o fato de que se você olha para a posição de um filósofo, não só como as coisas que ele acredita, as coisas que ele defende, mas você olha também o seu trabalho como um trabalho o produto do trabalho dele é o argumento, você vai conseguir extrair valor de qualquer grande texto, por mais que você discorde dele. Por quê? Porque você vai ver técnicas. Olha só que ideia genial. Peraí, ele usou isso para isso. Você vai extrair valor. Você vai extrair valor. Mas peraí, então eu discordo dessa conclusão. Então agora eu posso, ao entender através da argumentação desse cara, eu
entendo melhor porque eu discordo. O meu própria questão, né? O que me afligia. Eu entendo melhor porque eu discordo ou eu mudo de opinião, mas assim, eu entendo melhor por quê? Porque ele me traçou e agora eu sei explicitamente qual é o ponto que a gente discorda e talvez seja importante de ser discutido. Enquanto esses outros eu concordo. Então, se você vê que o produto filosófico é o argumento, isso enriquece profundamente, entende? Uhum. Você pode discordar de absolutamente tudo que o Stuart Mill falou.